Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que não temos como sair de casa sem ter a bênção de Deus sobre cada um de nós. E aproveitamos o momento e pedimos a bênção de Deus de uma forma generosa sobre todas as pessoas que nós amamos, familiares e amigos também. Mas nessa manhã quero deixar com você também uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, verso 17, onde a Bíblia diz o seguinte: "Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." A bênção de Deus sobre nós sempre é muito maior do que nós pedimos. Mas aqui o salmista Davi está clamando a Deus pela generosidade de Deus sobre a sua vida. E o desejo dele, e deve ser também o nosso desejo a cada dia, vivermos, praticarmos a palavra do Senhor a cada minuto, a cada hora que nós vivermos sob a face dessa terra. Somente quando nos submetermos diante da vontade de Deus é que alcançaremos tamanha bênção. Por isso que nessa manhã e a cada dia que nós estudamos um capítulo da palavra de Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Então disse Salomão: "O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação." O maior desejo de Salomão, de fato, era que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Na verdade, era o desejo inicial de Deus quando um dia ele os libertou do cativeiro do Egito. Mas Salomão teve a doce alegria de poder construir um santuário para a morada do Senhor. Mas Salomão tinha reconhecimento de um fato: o Deus que ele servia, que era o Deus dos seus pais, ele era extremamente grande para caber dentro de um santuário. Mas ele sabia que o nome do seu Deus, dentro daquele tabernáculo, representaria toda a autoridade, todo o poder e majestade do Deus de Abraão. Após ter concluído a construção do santuário, Salomão poderia ter aproveitado aquele momento para fazer um discurso de tudo aquilo que ele tinha realizado. Mas ele aproveita aquele momento para levantar as suas mãos aos céus e reconhecer que tudo que ele tinha conquistado era resultado primeiramente da bênção da mão de Deus sobre a sua vida. Acredito que não existe uma ação mais bonita por parte de um ser humano, como Salomão foi tão poderoso em toda a sua glória, mas Salomão reconhecia que tudo que ele tinha conquistado provinha das mãos do Criador. É tão natural do ser humano querer se sentir grande, se comparar com outras pessoas. E quando nos sentimos melhores, mais fortes, mais poderosos, é natural nos sentirmos bem. Mas nesse momento, embora Salomão estivesse contemplando que nessa terra não conseguisse encontrar um templo tão belo, tão perfeito como ele tinha construído para a moradia do Senhor, mas o seu coração está completamente compungido em reconhecer que tudo que ele tinha alcançado foi mediante a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando nós nos conhecemos através da palavra de Deus, e a única de fato que nos ensina quem nós somos, nós reconhecemos que somos um sopro, somos um vento, somos tão pequeno. Tudo que nós fazemos sob a face dessa terra, até a nossa respiração, nós deveríamos agradecer a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Por isso que nessa manhã nós não podemos perder a oportunidade de levantarmos também a nossa cabeça ao céu, fecharmos os nossos olhos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela nossa vida. Quando nos deparamos com o versículo 1, Salomão orando a Deus, mencionando a nuvem espessa que entrou dentro do santuário, Salomão tinha plena consciência que jamais nenhum ser humano poderia ver a glória de Deus. E para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, ele encontra uma forma para se fazer presente entre os seus adoradores. Somente através de uma nuvem espessa é que Deus poderia estar ali, porque aqueles que estariam adorando ao Senhor jamais poderiam contemplar a face do seu Deus e continuar vivo. A oração de Salomão está dentro do contexto do que eles estavam vivendo. Eles tinham voltado do cativeiro babilônico, mas o pedido de Salomão naquele momento era para que Deus pudesse consolidar a sua nação, o povo do Senhor, sob a face dessa terra. Que eles não mais passassem por uma experiência tão amarga,
Mas Salomão naquele momento também reconhecia e sabia que tudo o que eles tinham passado era resultado da desobediência do povo de Deus. Eles quebraram a lei do Senhor, eles menosprezaram os princípios de Deus. Portanto, quando foram levados para o cativeiro do Egito, lá no sofrimento, na dor, na solidão, eles deveriam refletir que deveriam ter se mantido fiéis aos ensinamentos do Senhor. Mas ao retornar para Jerusalém, a mão de Deus estava sobre ele. Deus os abençoou, Deus o perdoou. Mais uma vez, eles tinham renovado com Deus a aliança e estavam tendo a oportunidade de recomeçar ao lado do Senhor. Se eles tivessem vivido ao lado do Senhor, jamais teriam passado por tal experiência. Deus queria que Jerusalém se tornasse o centro da adoração a Deus sobre a face dessa terra. Todos os povos seriam convidados a vir a Jerusalém, adorar ao Senhor e reconhecer que Ele é o único Criador de todas as coisas. Feliz é aquele que tem nas mãos a alegria de poder construir um templo para o Senhor. O quanto Davi desejou, mas o Senhor permitiu que o seu filho Salomão construísse uma casa para Deus. Se nessa terra nós tivéssemos condições de construirmos mais templos para a moradia do Senhor, para que adoradores pudessem se encontrar com Deus, nós encontraríamos uma sociedade muito mais feliz, muito mais realizada, muito mais forte em todas as suas áreas. 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. É nesse momento que Salomão, diante da sua tribuna de bronze, se debruça diante do altar, levanta suas mãos ao céu, fazendo uma oração, elevando a prece ao Criador. Salomão relembra toda uma nação da aliança que Deus um dia tinha estabelecido com o seu povo. A base dessa aliança era a lei de Deus, as tábuas de pedra entregue a Moisés. A lei de Deus era a base da aliança, mas na verdade Deus queria escrever a sua lei no coração de todo israelita. O desejo de Deus que todo israelita amasse a Deus acima de todas as coisas, obedecesse a Deus como resultado de tudo o que tinha recebido das mãos do Criador. Pelo fato de Deus ter escolhido a nação de Israel, seria motivo suficiente para que essa nação pudesse se voltar para Deus e viver uma vida fiel em todas as áreas da sua vida. 2 Crônicas, capítulo 6, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Salomão era muito enfático em reconhecer e afirmar para todo israelita que aquela casa, que aquele templo jamais poderia conter a grandeza, a majestade do seu Deus. Mas aquele lugar levaria o nome do seu Deus. Seria ali onde cada adorador poderia ofertar a Deus as suas ofertas, onde eles poderiam abrir os seus corações e se debruçar diante do altar do Senhor. Era ali naquele lugar que eles poderiam derramar as suas lágrimas, fazer as suas confissões, voltar para casa tendo a certeza que tinham recebido perdão dos seus pecados. Todo o vazio do coração humano só é preenchido com a presença do Senhor, com a presença de Deus. Portanto, Salomão tinha plena consciência que aquele local seria o local apropriado para que todo adorador vazio, fracassado, passando por dificuldades, se encontrasse com o seu Deus e vivesse uma vida vitoriosa. Salomão tinha plena consciência da missão de todo israelita. Ele não ora apenas pedindo a bênção de Deus sobre os judeus, sobre os israelitas, mas a oração de Salomão é uma oração que ele inclui todos os povos da terra. Ele fala que se os estrangeiros também chegarem ali, ou estiverem passando por momentos difíceis, elevar a sua voz aos céus, que Deus ouvisse, que Deus fosse misericordioso, como de fato Ele o é, e atendesse à necessidade, mesmo sendo de pessoas que não fossem da linhagem de Abraão. Salomão, humildemente, ajoelhado diante de Deus, ele reconhece que não há ninguém sob a face dessa terra que não possa pecar. O povo de Deus um dia já tinha sido levado para o cativeiro babilônico porque pecaram, porque abandonaram a Deus. Mas o pedido de Salomão é que Deus jamais se esquecesse do seu povo. Em momentos como esse, em momento em que o povo estivesse recluso numa terra distante, mas no momento que esse povo se arrependesse, que colocasse os seus joelhos no chão, confessasse os seus pecados, buscasse a Deus com todas as suas forças, que o Senhor Deus ouvisse a prece desse povo e atendesse aos seus clamores. O costume de todo judeu era que no momento em que ele tivesse que orar, ele orasse voltado para o templo. Daniel, quando estava em Babilônia, no cativeiro,
Daniel voltava a sua face em direção a Jerusalém, ao templo dali construído, e orava ao Senhor. Mas nós sabemos hoje não há necessidade de voltarmos a nossa face para o templo físico, mas reconhecermos que o nosso Deus, aonde nós estivermos, Ele pode ouvir as nossas orações. Salomão conclui a sua oração reconhecendo que todo aquele que se voltasse para Deus ao pedir perdão, tivesse um coração sincero, houvesse uma verdadeira conversão, vivesse uma vida de um verdadeiro arrependimento, diante dessa condição, como os olhos do Senhor esquadrinham os nossos corações e os nossos pensamentos, que Ele oferecesse perdão para toda pessoa que se voltasse para Ele com essas condições. Deus ouviu a oração de Salomão. Os ouvidos do Senhor estão atentos a ouvir as orações de um justo que se volta para Ele. Os fiéis naquele dia que clamaram a Deus, que abriram seus corações, que confessaram os seus pecados, Deus estava com o seu ouvido aberto para ouvir a oração de todo israelita. Acredito, amigo, que nessa manhã, da mesma forma como Deus um dia ouviu a oração e o clamor daquela nação, Deus pode ouvir o nosso clamor nos dias em que nós estamos nos encontrando. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o momento, mas importa a maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Salomão é um exemplo para nós, nos ensina como é que a cada dia nós devemos viver diante do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 6 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no coração algumas verdades. A primeira delas, quando nós almejamos ser ouvidos ou ser aceitos pelo Senhor, nós precisamos nos posicionar como Salomão se posicionou. Salomão se ajoelhou diante do Senhor, elevou as suas mãos aos céus e clamou pela bênção de Deus sobre a nossa vida. O corpo pode estar em pé, mas se o nosso coração não se humilhar diante de Deus, nada vai adiantar. Acima da postura do nosso corpo, o nosso coração precisa se debruçar diante do altar do Senhor. Os levitas que adoravam a Deus naquele momento cantavam músicas que elevavam o coração de todo adorador. O pensamento se voltava para Deus, o coração era aberto. Havia uma expressão de gratidão por parte daqueles que cantavam e daqueles que ouviam e que participavam desse momento de adoração. Portanto, nos momentos que temos que nos voltar para Deus, jamais nós devemos nos esquecer que o louvor faz parte também da adoração. Todos os pedidos que foram feitos naquele dia não foram pedidos egoístas, não era um pedido exclusivamente pessoal para uma pessoa, mas os pedidos de Salomão eram de uma forma genérica. Ele queria abençoar toda uma nação, todos aqueles que estavam ali dentro, até porque ele conhecia o coração de Deus. O coração do nosso Deus é como um coração de um pai. Ele não quer abençoar apenas um filho, mas ele quer contemplar todos os seus filhos. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós temos livre acesso ao santuário celestial do nosso Salvador. O que eu e você precisamos fazer é seguir esses passos, humildemente abrirmos o nosso coração, termos uma oração altruísta, nos colocarmos diante de Deus e ter a certeza que o nosso Pai estará com seus ouvidos abertos para nos receber, para nos ouvir, para nos aceitar e nos conceder o perdão. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.